Pessoal, eu quero falar aqui hoje sobre 3 erros que os cristãos cometem quando o assunto é saúde mental. Bom, o primeiro erro é quando os cristãos pensam que não ficam com problemas de ordem mental só porque são cristãos. Bom, ser cristão não torna a gente super-heróis, não torna a gente blindados contra todos os problemas desse mundo. Do mesmo jeito que a gente fica doente com uma gripe, que a gente fica doente com diabetes se não cuidar, que a gente fica doente com diversas outras questões, a gente também pode ficar com problemas de ordem mental. A gente pode ter depressão, a gente pode ter ansiedade e podem surgir diversos outros problemas. Então, o fato de nós sermos cristãos não nos deixa isentos dessas coisas. É importante pensar nisso porque muitas pessoas acham que elas não se permitem sentir certas coisas e não se permitem olhar para si e dizer: olha, eu preciso de ajuda, eu estou com um problema, eu não consigo ter alegria na vida, ou eu estou sempre ansioso, sempre preocupado com o amanhã, não consigo viver o hoje. Então são pessoas que cometem esse erro de achar que só porque são cristãos nunca vão passar por algum problema de ordem mental. Nós temos exemplos na Bíblia de várias pessoas que tiveram diversos problemas físicos e também problemas de ordem mental, né? Então nós temos esses exemplos e nós não podemos achar que o fato de ser cristão nos transforma em pessoas sobre-humanas. A gente entende pelo princípio bíblico de que o pecado, a doença ela entrou no mundo através do pecado. E que através do pecado então abre-se a porta para que houvesse dor, para que houvesse doença, para que houvesse diversos outros problemas humanos, né? Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós não deixamos de ser humanos, nós continuamos humanos, nós continuamos com os mesmos dilemas que os seres humanos têm. E entre todos os problemas que os humanos têm, um deles é estar adoecido do corpo ou adoecido da mente. Então esse é um grande erro, achar que por ser cristão nós não vamos ter problemas de ordem mental. O segundo erro que os cristãos cometem é quando eles acreditam que problemas de ordem mental são problemas causados exclusivamente por espíritos malignos. Nós entendemos também, pensando nos princípios bíblicos, nós cristãos entendemos que existem muitos problemas, muitas doenças, muitos problemas que podem sim ser causados por espíritos malignos. A Bíblia nos mostra isso em diversas situações. Mas também nós sabemos que, como eu já disse antes, muitos dos nossos problemas, eles vêm porque nós somos humanos. E são problemas que os seres humanos normalmente têm. Então, vamos pensar nisso. Tem coisas que não são de ordem espiritual. Muita gente às vezes passa por problemas de ordem física e coloca a culpa em questões espirituais. Vamos pensar uma pessoa que nunca se cuidou e que come qualquer coisa, qualquer hora, e está obeso e de repente se vê com diabetes. O que acontece? Ele pode dizer assim: isso é culpa do diabo. E na verdade é alguém que não se cuidou durante toda a vida, né? Alguém que já tinha questões genéticas na família, por exemplo, várias pessoas com diabetes na família e não se cuidou. Então não adianta colocar a culpa de algo físico nas questões espirituais, em questões que são físicas e que são muitas vezes do resultado da nossa forma de viver, ou de questões que são físicas mesmo, que são genéticas, a gente colocar a culpa de tudo isso no mundo espiritual. Então há um grande erro quando a gente faz isso. Olha que interessante, o apóstolo Paulo ele teve uma experiência espetacular. Ele estava andando numa cidade e uma mulher seguia ele e dizia: ouçam esse homem porque ele é um homem de Deus, ouçam esse homem porque é um homem de Deus. O que ela estava fazendo? Elogiando Paulo.
Mas Paulo teve algo que nós chamamos de discernimento. Ele olhou para aquela mulher, ouviu que aquilo estava acontecendo, ele se incomodou. E ele então repreende o espírito que estava por trás daquela mulher. Olha que interessante que nem tudo que o mundo espiritual traz, que os espíritos malignos trazem, aparentemente é ruim. Isso aparentemente era muito bom ser elogiado por alguém. Mas o que aconteceu? Essa mulher não estava simplesmente elogiando. Tinha algo, uma intenção maligna por trás. Então, quando o assunto são questões espirituais, nós precisamos pedir a Deus muito discernimento. O que é esse discernimento? É saber discernir, saber separar o que é espiritual do que não é. O que é certo do que é errado, o que é bom e o que não é bom. Então, é saber discernir, é saber separar, saber olhar as coisas. Então, o segundo grande erro que os cristãos cometem muitas vezes é isso: olhar uma pessoa com depressão e sempre dizer, essa pessoa, isso é demônio, ou isso é o diabo, isso é opressão maligna. E muitas vezes não é. Nós precisamos entender isso. A depressão é uma doença que vem vem por uma série de outras questões. Pessoas têm diversas coisas na vida que geram uma crise depressiva. Tem questões que são do próprio corpo, tem questões de substâncias no nosso corpo que estão ali o tempo inteiro. Elas precisam estar o tempo inteiro no nosso cérebro funcionando, e elas param de funcionar, a pessoa se deprime. Então tem várias questões, nem sempre, nem tudo nós podemos colocar a culpa no mundo espiritual. Nós precisamos olhar para a nossa vida com outros olhos, responsabilizando a nós muitas vezes por muitas coisas. Então é importantíssimo saber disso, né? Nem todo problema físico ou mental é de ordem espiritual, é causada por questões espirituais, né? E nós precisamos cuidar disso. E aí vem o terceiro erro. O terceiro erro que muitos cristãos cometem é que muitos cristãos pensam que não precisam se tratar, que não precisam se cuidar. E aí são pessoas que pensam assim, Deus vai me curar, Deus vai fazer um milagre. E elas não se cuidam, e elas não procuram um profissional, não procuram alguém que ajuda. E aí nós precisamos entender que isso é um outro problema, que é que as pessoas muitas vezes não se cuidam e demoram anos sofrendo para poder buscar uma ajuda. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus quer nos curar sim, e quer utilizar um dos profissionais que Ele escolheu para isso. Quer utilizar um médico para isso, quer usar um psicólogo para isso. Tem muito cristão que acha que ir até um psicólogo, ir até um psiquiatra é falta de fé, é uma vergonha. E na verdade não é. Eu acho que vergonha é ficar sofrendo e não buscar ajuda. É passar por uma série de problemas e não se conscientizar de que precisa pedir ajuda à pessoa certa. E a pessoa certa, a maioria das vezes, é um profissional. Então esse é o terceiro grande erro que os cristãos cometem, que nós precisamos pensar muito. Precisamos nos cuidar, precisamos buscar ajuda. Deus pode usar profissionais para nos abençoar e para nos curar. Você procura ajuda de um cardiologista quando precisa, procura ajuda de um consultor quando procura ajuda de um contador para a sua empresa, mas quando é a sua saúde, quando é a sua saúde mental, você não procura. Então, nós precisamos repensar nisso. 3 grandes erros que os cristãos cometem. Quem sabe você está cometendo algum deles e nós podemos viver sem cometê-los. Primeiro, pensar que o cristão não adoece de questões mentais. Segundo, pensar que todo problema de ordem mental vem de espíritos malignos, é uma possessão maligna, uma opressão maligna, não é? E a terceira coisa, que o cristão não precisa se cuidar, que Deus vai fazer um milagre. Talvez Deus está esperando você com humildade buscar alguém, buscar a ajuda de um profissional para você poder ser curado, para Ele poder curar você. É isso aí, até a próxima.